Milionário convidou sua ex para o casamento para vê-la sofrer. Mas ela chegou com trigêmeos idênticos a ele. Era para ser apenas uma vingança silenciosa. Mas ele nunca imaginou que a mulher que tentou destruir chegaria com a verdade mais chocante de sua vida. Daniel Navarro, 34 anos, milionário e herdeiro de um império de hotéis, sorriu diante do espelho ao revisar os últimos detalhes do convite de seu casamento com Bruna Vasconcelos, uma influenciadora digital famosa por sua beleza e arrogância. Era um evento digno de reis, mas Daniel não estava plenamente feliz. Faltava algo, ou melhor, alguém. E ele sabia exatamente quem era. Elisa. Elisa Martins, 30 anos, foi a mulher que Daniel amou em segredo durante a juventude, quando ele ainda era um estudante rebelde e livre das pressões do mundo corporativo. Ela era diferente de todas, simples, verdadeira, com um sorriso que curava qualquer mágoa. Mas o romance entre eles terminou de forma brutal. Sob pressão de seu pai, que ameaçou deserdá-lo, Daniel cortou todo contato com Elisa e foi enviado para Londres para assumir o negócio da família. Nunca mais a procurou. Ou pelo menos foi o que todos pensaram. Na verdade, ele ainda stalkeava suas redes em silêncio. Observava de longe como ela vivia agora. Uma vida modesta, discreta, apagada. Sem namorado, sem glamour, sem luxo. Uma mulher vencida pela vida, como ele dizia para si mesmo, numa tentativa tola de justificar o abandono. E foi então que surgiu a ideia cruel: enviar-lhe um convite de casamento, apenas para vê-la sofrer, para mostrar o que ela perdeu. O envelope dourado chegou à pequena casa de Elisa numa manhã de quarta-feira, entregue por um motoboy uniformizado. Ao abrir e ler, seu coração disparou. Daniel e Bruna convidam para celebrar seu casamento no dia 10 de março de 2023, no Hotel Navarro Palace, às 17 horas. Aquelas palavras pareciam uma punhalada. Por alguns minutos, ela não conseguia sequer respirar. Mas então olhou para o corredor da casa, onde 3 meninos brincavam com lápis de cor no chão. Idênticos entre si. Idênticos a Daniel. Foram 7 anos desde que ela deu à luz os trigêmeos, Lucas, Mateus e Rafael. 7 anos de silêncio, sacrifício e amor. Elisa tentara contato com Daniel assim que descobriu a gravidez, mas seus e-mails e mensagens foram ignorados ou interceptados, como ela viria a suspeitar depois. Sem apoio, trabalhou como costureira, lavou banheiros, vendeu doces nas ruas, tudo para criar os filhos sozinha. Mas agora ele reaparecia. Não com um pedido de perdão, não com um gesto de compaixão, mas com um convite para vê-la humilhada. Aquilo acendeu algo dentro dela, uma chama antiga, que não era mais amor, era dignidade. Elisa decidiu, ali mesmo, que ela iria ao casamento. Não para criar escândalos, não para implorar nada, mas para mostrar a ele com serenidade tudo o que ele perdeu. Mamãe. Por que você está chorando? Perguntou Mateus, o mais curioso dos 3. Elisa sorriu entre lágrimas. Puxou o menino para o colo e respondeu: porque a vida está me lembrando que ainda é possível vencer, mesmo quando tentam nos derrubar. No dia seguinte, procurou o vestido mais bonito que tinha, um azul marinho elegante, discreto e bem cuidado. Mandou reformar um terno simples para cada um dos meninos. Eles estavam animados, sem saber exatamente para onde iam. Elisa só dizia: vamos a uma festa importante. Júlia, sua melhor amiga e vizinha, tentou convencê-la a desistir. Elisa, você sabe que ele só mandou esse convite para te provocar. Eu sei, mas também sei que a única forma de vencer um jogo sujo é não jogar. Eu só vou mostrar a verdade. E a verdade basta. Nos dias seguintes, ela treinou os filhos com carinho. Como se portar, como se comportar, como sorrir com gentileza. Afinal, mesmo sem saberem,
Eles estavam prestes a encarar o pai pela primeira vez. O mesmo pai que nunca os viu nem os reconheceu. Mas não precisavam saber disso ainda. Tudo tinha seu tempo. Enquanto isso, no alto do prédio empresarial Navarro, Daniel ajustava os últimos detalhes do casamento ao lado da noiva, Bruna. Você tem certeza que quer mesmo que ela vá? Bruna perguntou, incomodada. Quero. Vai ser educativo. Ela precisa ver o que perdeu. Bruna fingiu rir, mas no fundo sentia ciúmes da ex do noivo. Sabia que Daniel falava pouco sobre o passado, mas sempre evitava dizer o nome Elisa. Isso a incomodava. Faltando 2 dias para o casamento, Daniel teve um sonho estranho. Ele via uma criança correndo por um campo verde, rindo com um rosto familiar. Ao se aproximar, percebia que era um garoto com os olhos exatos dele. Acordou suando, confuso, com uma sensação incômoda no peito. "Ai, que bobagem!" murmurou para si mesmo, afastando a ideia. O dia 10 de março chegou. O Hotel Navarro Palace estava decorado com rosas brancas e cristais. Câmeras transmitiam ao vivo para os seguidores de Bruna. Tudo estava perfeito, até Elisa chegar. Ela entrou discretamente com os 3 meninos pela lateral do salão. Os convidados começaram a murmurar, intrigados. Elisa estava serena, os filhos bem vestidos, educados, andando ao lado dela. Mas ninguém podia prever o que viria a seguir. O salão congelou por um instante. Elisa entrou com passos calmos, os trigêmeos caminhando ao seu redor como pequenas réplicas humanas de Daniel. O mesmo cabelo castanho escuro ondulado, os mesmos olhos castanhos profundos, o mesmo jeito curioso de olhar ao redor. Era impossível não notar a semelhança. E foi exatamente isso que causou o primeiro impacto nos convidados. Daniel, posicionado perto do altar com sua noiva, franziu o senho ao ver a mulher que não via há mais de 7 anos. Sua respiração parou por um segundo. O que era aquilo? Uma visita inesperada ou uma ameaça silenciosa? Quem é aquela? Cochichou Bruna incomodada. É só uma antiga amiga. Daniel respondeu, desconcertado, tentando disfarçar a tensão que percorreu sua espinha como um arrepio gelado. Mas ele não conseguia tirar os olhos dos 3 garotos. Era como se olhasse para ele mesmo. Multiplicado por 3. Elisa, mantendo a postura firme, caminhou até os bancos do fundo e sentou-se com os filhos. Não disse uma palavra. Apenas cumprimentou com um aceno educado uma senhora sentada ao lado e entregou um desenho que Rafael havia feito durante o caminho. Era uma forma de mantê-los distraídos, mas sua presença já era o suficiente para desequilibrar tudo. Daniel tentava retomar o controle da situação, mas seu cérebro gritava perguntas. Por que ela está aqui? Quem são esses meninos? E por que se parecem tanto comigo? Ele buscava justificativas lógicas. Deve ser coincidência, pensava, mas no fundo, sabia que não era. A cerimônia começou. As palavras do celebrante pareciam ecoar sem sentido nos ouvidos de Daniel. Ele tentava parecer sereno, mas sua mente estava longe dali, girando em torno de um passado que jurou enterrar. Ele havia amado Elisa. Amado de verdade, mas também foi covarde. E agora, tudo que ele jogou fora parecia ter voltado. Enquanto isso, Elisa mantinha o olhar calmo. Mas por dentro, o coração dela sangrava. Ela lembrava do dia em que soube que estava grávida, um 8 de setembro de 2015, marcado por lágrimas e desespero. Lembrava-se das tentativas frustradas de falar com Daniel, do medo de ser mãe solteira de trigêmeos, da dor de sentir-se descartada. E agora, ali estava ele, no altar. E ela, ainda inteira. Bruna, por sua vez, começou a perceber que o noivo não estava mais prestando atenção na cerimônia. Seus olhos fugiam, sempre em direção à última fileira do salão. "Daniel, está tudo bem?" Ela sussurrou entre os dentes, forçando um sorriso. "Claro", ele respondeu, embora sua voz tremesse levemente.
A cerimônia seguiu até o sim, mas Daniel parecia distante, quase automático. Quando os aplausos explodiram, ele sequer notou. Só despertou quando um dos garotos, Lucas, deixou cair um dos brinquedos e correu discretamente até o meio do corredor central para pegá-lo. No meio do luxo e das flores, aquela cena simples o destruiu. Lucas abaixou-se, pegou o brinquedo e, antes de voltar, olhou diretamente para Daniel. Os dois se encararam. Foi como olhar para um espelho pequeno. O garoto sorriu. Daniel engoliu seco. Elisa, disse Júlia puxando sua amiga pelo braço, nervosa. Talvez seja melhor irmos embora. Já cumprimos o que viemos fazer. Ainda não, respondeu Elisa com firmeza. Não vim para fugir. Enquanto os convidados seguiam para o salão de recepção, Daniel se desvencilhou da multidão e foi até a última fileira. Seu corpo tremia, mas ele precisava da verdade. Elisa, chamou com a voz presa. Ela se levantou devagar, com os filhos em volta. Olá, Daniel, disse ela com suavidade. Parabéns pelo casamento. Houve um silêncio tenso. Ele olhou para os garotos, depois para ela. Eles são meus filhos? Elisa olhou para os olhos dele, como se buscasse nele alguma centelha de arrependimento. O que você acha? Daniel cambaleou, como se as pernas perdessem a força. Por que você nunca me disse? Eu tentei. Mandei e-mails, liguei, enviei cartas. Até sua mãe, quando tentei contato, me mandou ficar longe. A voz de Elisa tremeu, mas manteve-se firme. Depois de tantas portas fechadas, eu entendi que você havia decidido me apagar da sua vida. Então criei os 3 sozinha. Daniel levou a mão ao rosto. O peso da culpa caiu como concreto. Eles têm nomes? Lucas, Mateus e Rafael, respondeu ela. Todos com seu sangue. Mas diferente de você, eles têm um coração bom. Um silêncio duro se formou. Daniel estava dividido entre o impacto e a vergonha. Eu não sabia. Juro por Deus. Eu nunca soube que você... Agora sabe. Elisa deu um passo para trás. Não vim aqui para pedir nada. Nem dinheiro, nem desculpas. Eu só vim mostrar que mesmo depois de tudo, eu sobrevivi. Eles sobreviveram. E estão bem. Sem você. Daniel tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua boca. Os olhos estavam marejados. Lucas, sem entender muito, olhou para o homem e disse: Você é amigo da mamãe? Daniel ajoelhou-se, emocionado, e balançou a cabeça. Eu quero ser. Naquela noite, o salão de festas do Hotel 5 Estrelas parecia um universo à parte. O som dos talheres finos, a música clássica e as risadas forçadas criavam uma atmosfera elegante, mas tudo em Daniel estava desmoronado. Nem mesmo o champanhe importava. O sabor da culpa era mais forte. Enquanto Bruna sorria para os fotógrafos ao seu lado, ele olhava de canto para a mesa no fundo, onde Elisa e os meninos jantavam discretamente. A presença dela ali não era mais uma surpresa incômoda. Era um lembrete cruel de tudo o que ele havia deixado para trás. Daniel levantou-se, tirou discretamente a gravata e foi até o bar. Pediu um uísque duplo. O garçom o serviu em silêncio. Um brinde solitário ao homem que tinha tudo e nada. Enquanto isso, Elisa segurava a mão de Rafael, que já estava com sono. Lucas e Mateus brincavam com guardanapos dobrados em forma de avião. Mamãe, aquele moço vai morar com a gente agora? Sussurrou Mateus. Ela sorriu, triste. Não, meu amor. Ele tem a própria vida. E nós temos a nossa. Mas por dentro, ela ainda tremia. Rever Daniel havia despertado sentimentos que acreditava ter sepultado. Não era mais amor. Era uma mistura complexa de dor, saudade, mágoa e uma pontada de dúvida. Parte dela ainda queria entender por quê. Do outro lado, Bruna começava a perceber o clima estranho. O noivo distante, as conversas curtas,
os olhares fugidios. Daniel, o que está acontecendo? Ela perguntou quando conseguiu um momento a sós. Nada, ele respondeu com a voz abafada. Estou só, cansado. Mas o que Bruna não sabia é que Daniel tinha saído daquela recepção com uma decisão firme. Na manhã seguinte, ele foi até o prédio onde Elisa vivia com os filhos. Um conjunto modesto em um bairro simples da Zona Sul. Carregava um envelope e o coração nas mãos. Elisa não se surpreendeu ao vê-lo. Apenas cruzou os braços na porta. Por que você está aqui? Porque preciso saber tudo. Sem meias palavras, sem segredos. Ele entregou o envelope. Fiz o teste de DNA esta manhã, mas no fundo, eu já sei. Ela abriu espaço para ele entrar. A casa era pequena, mas acolhedora. Os desenhos dos meninos estavam espalhados pelas paredes. Um cheiro leve de bolo de laranja no ar. Sentaram-se frente a frente na pequena mesa da cozinha. Eu tinha 24 anos quando soube que estava grávida, começou Elisa. Você estava em Nova York e eu, com medo, liguei, mandei e-mails. Até a sua assistente respondeu, dizendo que você tinha seguido em frente e não queria mais contato. Daniel abaixou a cabeça. Minha mãe controlava tudo. Ela escolhia o que eu devia saber. Me afastou de você porque achava que você não era à altura. Pois é. E eu sofri. Mas nunca deixei de amar aqueles meninos com cada gota da minha alma. Trabalhei como professora de reforço, fiz doces para vender, lavei roupa para a vizinha. Eles cresceram sem luxo, mas com amor. Ela olhou nos olhos dele. E onde você estava, Daniel? O silêncio foi cruel. Perdido, ele confessou. Eu sempre te amei, mas fui fraco, imaturo, e agora vejo tudo que perdi. Rafael surgiu no corredor, esfregando os olhos. Mamãe, ele tá morando aqui? Daniel se ajoelhou e abriu os braços. Só vim visitar, campeão. Dorme mais um pouquinho. O garoto o abraçou sem medo. Daniel sentiu as lágrimas virem com força. Era mais do que arrependimento. Era o vazio do tempo perdido. Elisa preparou um café e serviu para os dois. Daniel olhou em volta e percebeu que, apesar das dificuldades, havia calor naquele lar. Um calor que nenhuma das mansões dele oferecia. E agora? Ela perguntou. Vai voltar para sua esposa e fingir que nada aconteceu? Daniel demorou, mas respondeu. Eu não amo a Bruna. Nunca amei. Casei por pressão. Ela é filha do sócio do meu pai. Foi um negócio, não um casamento. Elisa arregalou os olhos. Então por que chamou todo mundo, fez festa, me convidou? Porque eu queria que você visse o que perdeu. Mas quem perdeu foi você. Aquela frase ficou ecoando. Daniel suspirou. Me deixa fazer parte da vida deles. Nem que seja aos poucos. Eu perdi 7 anos. Não quero perder o resto. Eles não precisam de você. Mas eu preciso deles, disse ele com a voz quebrada. Elisa não respondeu. Pegou uma foto dos meninos ainda bebês e colocou sobre a mesa. Você estava ausente nisso. No primeiro dente. Na primeira febre. Nas noites em claro. Acha mesmo que pode aparecer agora e preencher esse espaço? Daniel segurou a foto. As lágrimas escorreram. Eu não quero apagar nada. Só quero tentar consertar. Elisa se levantou. Foi até o quarto, voltou com 3 cadernos escolares. Esses são os desenhos deles. As redações que escreveram sobre o papai imaginário. Dá uma olhada e me diz se tem coragem de continuar fingindo que isso não te toca. Daniel abriu um deles. Em uma das páginas, Lucas havia desenhado uma família com 4 pessoas. A legenda dizia, eu sonho com o dia em que meu pai venha me ver. A respiração de Daniel parou. O que antes era um orgulho vazio, agora era vergonha. Eu quero ser esse pai. Então prove, disse Elisa. Mas não a mim, a eles. Na manhã seguinte, Bruna acordou sozinha em sua suíte presidencial. A cama imensa parecia ainda maior sem Daniel ao lado. Ela ligou para ele 3 vezes
e todas foram direto para a caixa postal. Aquilo nunca havia acontecido. Vestiu um hobby de seda e foi até a varanda, onde uma vista espetacular da cidade se estendia. Mas pela primeira vez, nem isso a confortava. No carro, Daniel observava os 3 meninos entrarem na escola. Lucas, Mateus e Rafael o acenaram sorridentes antes de sumirem pelos portões. Elisa, ao lado, segurava uma xícara térmica de café. O silêncio entre eles era mais leve, mas ainda havia mágoa suspensa no ar. "Você não precisa vir todos os dias", disse ela. "Eu sei, mas quero." Elisa olhou para ele ainda desconfiada. "E a Bruna? Vai ter que aceitar. Ou entender, não posso mais viver essa mentira." De volta à cobertura luxuosa, Bruna fazia ligações frenéticas. Ligou para a secretária de Daniel, para o motorista, até para a mãe dele. Ninguém sabia onde ele estava. E quanto mais silêncio recebia, mais a angústia crescia. Horas depois, ele entrou em casa. Sem gravata, sem brilho nos olhos. Bruna estava esperando com os braços cruzados. "Onde você estava?" perguntou, fria. "Pensando, com meus filhos." "Filhos?" Ela riu nervosa. "Você enlouqueceu?" Daniel colocou as chaves sobre a mesa e respirou fundo. "Eu tenho 3 filhos com Elisa. São meus, e vou assumir." O rosto de Bruna se desfigurou. "Isso é algum tipo de piada? Você tem noção do que está dizendo?" Ele assentiu. "Tenho. Estou dizendo que não posso mais usar você como escudo. Esse casamento acabou, Bruna." Ela se aproximou, a voz tremendo. "Você vai jogar tudo fora? Vai nos expor? A empresa, seu pai, a mídia? Vai mesmo acabar com tudo por causa de uma mulher do passado e 3 crianças?" Daniel segurou firme. "Sim, se for preciso eu destruo tudo. Porque viver nessa mentira é o que está me matando." Bruna o esbofeteou. "Você é um covarde." "Talvez. Mas agora sou um covarde que decidiu parar de fugir." No mesmo dia, os jornais começaram a especular. "Milionário some no dia seguinte ao casamento." Bruna Bernardes é vista sozinha em restaurante. "Crise no paraíso?" Elisa soube pela vizinha. Leu uma manchete no celular com a foto de Daniel cabisbaixo ao lado da legenda. "Homem de negócios desaparece após cerimônia luxuosa." Quando ele apareceu à tarde com um saco de pão e uma sacola de brinquedos, ela o encarou com desconfiança. "Você tem ideia do que está fazendo?" "Tenho. E sei que vai doer. Mas não quero esconder mais nada." Os meninos o receberam com festa. Cada um agarrou um dos seus braços. Rafael pediu para brincar no parque. Daniel aceitou sem pensar 2 vezes. Elisa apenas observou, sem saber se era certo permitir que ele se reaproximasse assim, tão de repente. Mas o sorriso dos filhos era impossível de ignorar. Enquanto as crianças brincavam, sentaram-se num banco de madeira. "Bruna vai te destruir. Ela não vai aceitar isso facilmente." Daniel olhou para os filhos, depois para Elisa. "Eu sei, mas já enfrentei piores tempestades, e essa é a primeira vez que sinto que estou fazendo a coisa certa." Bruna, por outro lado, preparava um contra-ataque. Reuniu os advogados e traçou um plano. Se Daniel queria jogar limpo, ela usaria a sujeira. "Quero vasculhar tudo. O passado dela, o presente, onde vive, com quem fala, cada centavo." Disse, fria. 2 dias depois, Elisa foi abordada ao sair do supermercado. Um repórter com câmera a seguiu até a calçada. "Senhorita Elisa, o que tem a dizer sobre os filhos que afirma serem de Daniel Moreira? É verdade que você foi amante dele por anos? Está se aproveitando do momento para pedir pensão?" Ela ficou paralisada. As sacolas caíram no chão. Os legumes rolaram pela calçada. Daniel viu a cena pela TV. Arregalou os olhos e, sem pensar, correu para o prédio dela. Chegou esbaforido. Elisa estava sentada no sofá, abraçada aos meninos. Tinha os olhos vermelhos. "Eu avisei que isso ia acontecer", ela sussurrou.
E eu prometi que te protegeria. Ele se ajoelhou à frente dela. Eu vou dar uma coletiva. Vou assumir publicamente. Nada vai manchar sua honra, nem a deles. No dia seguinte, Daniel convocou a imprensa. Em rede nacional, declarou: Estou aqui para reconhecer meus filhos, Lucas, Mateus e Rafael. Eles são meus, e sempre serão. Elisa foi a mulher mais leal que já conheci. E quem tentar feri-la, estará me ferindo também. O país parou. As redes sociais explodiram. Hashtags como pai de trigêmeos, Daniel assume e no Elisa Guerreira se espalharam. Muitos criticaram, mas a maioria aplaudiu. Bruna, ao assistir, quebrou uma taça no chão. Você vai se arrepender disso, Daniel, murmurou. Mas ele não olhava para trás. Naquela noite, bateu na porta de Elisa com um pedido sincero. Posso contar uma história para eles hoje? Ela hesitou. E então abriu a porta. Só se for uma com um final feliz. O retorno de Daniel à vida dos trigêmeos trouxe um novo tipo de rotina para Elisa. Os meninos estavam mais animados, mais seguros e até dormiam melhor. Mas dentro dela, a inquietação crescia. Tinha medo que aquele conto de fadas tivesse prazo de validade. Naquela manhã de sábado, Daniel os levou ao zoológico. Elisa, sozinha em casa pela primeira vez em dias, decidiu abrir uma caixa antiga guardada no fundo do armário. Dentro estavam cartas, fotos e um diário de 2016, o ano em que ele partiu. Se algum dia você voltar, espero que seja pelo amor e não pela culpa, dizia um trecho que ela escrevera com lágrimas. Ao reler, sentiu um aperto no peito. Daniel estava mesmo de volta? Ou apenas em dívida com o próprio passado? Enquanto isso, no zoológico, Daniel ria com as crianças. Eles o bombardeavam com perguntas. Pai, é verdade que você já foi no Egito? E você sabe falar inglês? Qual de nós nasceu primeiro? Daniel hesitava com essa última. Acho que foi Mateus? Errado. Foi o Lucas! Gritavam em uníssono. Mesmo com o desconforto, ele sorria. Estava descobrindo os filhos, e era um universo novo e fascinante. Mas os ventos do passado não param de soprar. Naquela mesma noite, uma matéria bombástica foi ao ar. Ex-noiva de Daniel Moreira revela traição e humilhação pública. Bruna aparecia com os olhos marejados, maquiada para parecer frágil. Eu o amava. Fui trocada por uma mulher que o escondeu por anos. Descobri da pior forma que ele já tinha uma família. Fui apenas uma peça descartável. As redes sociais se dividiram. Parte do público achava que Bruna era a vítima real. Outra a acusava de manipular a situação. Daniel ficou em silêncio. Elisa, no entanto, foi chamada para entrevistas. Recusou todas. Não quero fama, só quero paz, disse a uma amiga. Mas a paz não viria fácil. 2 dias depois, um oficial de justiça bateu à sua porta. Senhora Elisa Castro, a senhorita está sendo processada por calúnia e difamação. Ela ficou atônita. O quê? A senhora Bruna Bernardes alega que você iniciou uma campanha para destruir sua imagem pública. Aqui está a intimação. Daniel chegou pouco depois. Encontrou Elisa pálida, sentada no chão. O que houve? Ela me processou, Daniel. Está dizendo que eu arruinei a imagem dela. Ele pegou os documentos e leu com indignação. Isso é um absurdo. Ela está tentando se vingar por eu ter escolhido a verdade. Elisa segurou o choro. Eu não tenho como me defender disso. Não tenho dinheiro para advogado nem mídia para me apoiar. Daniel se ajoelhou diante dela. Eu tenho. E você não vai passar por isso sozinha. Na manhã seguinte, Daniel foi ao seu antigo escritório. Pediu demissão formal da presidência da empresa da família. Está abrindo mão de tudo por ela? Questionou o pai. Estou recuperando o que nunca deveria ter perdido. Minha dignidade e minha família de verdade. A notícia se espalhou como fogo. Daniel agora era o ex-milionário que trocou fortuna por amor. E isso inflamou ainda mais Bruna.
Se ele pensa que vai sair como herói, está muito enganado, disse ela ao seu assessor. Enquanto isso, Elisa recebia mensagens de apoio de mães anônimas, de mulheres que se viam nela. Você representa todas nós. Obrigada por mostrar que dignidade não tem preço. Seus filhos têm sorte. Mas também havia ameaças, ligações anônimas, perseguições silenciosas. Daniel instalou câmeras, contratou seguranças. Não vão te tocar, prometeu. Uma tarde, ao buscar as crianças na escola, Elisa viu um homem tirar fotos escondido. Ao confrontá-lo, ele fugiu. Naquela noite, decidiu tomar uma atitude. Daniel, não sei se aguento mais isso. Os meninos estão felizes, mas eu estou exausta. Ele a olhou com ternura. Vamos embora daqui. Por um tempo. Para algum lugar onde ninguém nos conheça. E a justiça? Vamos lutar. Mais longe do fogo cruzado. Dias depois partiram para o interior de Minas Gerais, uma pequena cidade onde Elisa passava as férias quando criança. Uma casa simples, mas aconchegante. Os meninos correram pelo quintal, subiram em árvores, andaram de bicicleta sem medo. Elisa respirava fundo ao ver o pôr do sol do alto do morro. Daniel a abraçava por trás. Por mais momentos assim, sussurrou ele. Por mais verdades e menos máscaras, respondeu ela. Mas enquanto o amor deles florescia discretamente, Bruna preparava seu golpe mais cruel. Vasculhou arquivos antigos, investigou detalhes de 2015 e finalmente encontrou o que precisava. Um vídeo, gravado por uma câmera de segurança na noite em que Daniel desapareceu da vida de Elisa. Mostrava um carro preto bloqueando o dela, 2 homens a abordando, e um deles jogando o celular de Daniel no rio. Ela sorriu. Vamos ver como o herói lida com isso quando a verdade vier à tona. O vídeo que Bruna encontrou era perturbador. Mostrava claramente 2 homens abordando Elisa na noite em que Daniel desapareceu de sua vida, há quase 7 anos. A gravação era granulada, mas nítida o suficiente para evidenciar que aquilo não havia sido um simples abandono. Ela havia sido ameaçada, silenciada. Bruna sabia que se aquilo fosse revelado, toda a imagem que ela construiu ruiria, porque ao fundo do vídeo estava ela, na calçada oposta, observando tudo, sem fazer nada. Ainda assim, decidiu editar o vídeo. Cortou sua parte, enviou o trecho adulterado anonimamente para um portal de notícias. Vaza vídeo que pode inocentar milionário acusado de abandonar ex com trigêmeos, dizia a manchete. A internet explodiu, e desta vez, a compaixão estava com Elisa e Daniel. Quando o vídeo chegou até eles, estavam sentados no quintal da casa do interior. Elisa segurou o celular com as mãos trêmulas. Daniel, é daquela noite. Meu Deus, isso muda tudo. Ele viu e reviu o vídeo incontáveis vezes. A dor em seu rosto era visível. Eu nunca entendi por que você sumiu, e agora vejo que você nunca sumiu. Foi forçada a se calar. Elisa começou a chorar. Eles me disseram que você tinha morrido num acidente. Mostraram um relógio seu todo quebrado e fotos do seu carro destruído. Eu acreditei, Daniel. Eu chorei a sua morte por meses. Daniel não conseguia falar. Apenas a abraçou, forte, como se quisesse protegê-la do passado inteiro. No dia seguinte, decidiram voltar à cidade. Era hora de acabar com tudo aquilo. De vez. A primeira atitude foi ir até a delegacia e abrir um boletim. Levaram o vídeo completo, sem cortes. Agora com a ajuda do advogado que Daniel contratou. A mulher no canto do vídeo é Bruna Bernardes, confirmou o perito. Ela estava lá e não fez nada. Isso pode mudar toda a investigação. Enquanto isso, a mídia se retratava. Elisa Castro não foi abandonada. Foi vítima de uma armadilha cruel. Bruna Bernardes pode responder por obstrução e omissão. A opinião pública virou completamente. Bruna foi exposta. Tentou se justificar dizendo que teve medo, que não sabia o que fazer,
Mas ninguém acreditava mais nela. Sua fama derreteu como gelo ao sol. Daniel recebeu convites para entrevistas. Recusou todos. Essa história não é para ser explorada, é para ser encerrada. Elisa, por sua vez, se tornou símbolo de força para muitas mulheres. Nunca mais vou me calar, disse em uma carta aberta que publicou nas redes sociais. A dor que vivi me moldou, mas o amor me curou. Apesar da exposição, os dois decidiram seguir com discrição. Queriam criar os meninos longe das câmeras. Ainda assim, algo os chamava de volta ao ponto de partida, o local onde tudo começou, o hotel onde aconteceu o casamento de Daniel com Bruna. E então, numa manhã de domingo, 7 meses depois do início de tudo, eles voltaram lá. Elisa, de vestido simples e sandálias baixas. Daniel, de camisa branca e sorriso calmo. Os trigêmeos correndo pelo saguão como se fosse um parque de diversões. O gerente reconheceu o casal e os recebeu com gentileza. Sabem, desde aquele casamento, muitas noivas vêm aqui querendo a história da ex que venceu, ele disse rindo. Elisa sorriu, mas não respondeu. Não era sobre vitória, era sobre justiça. Naquela noite, sentados na mesma varanda onde meses atrás Daniel a humilhou diante de todos, ele ajoelhou-se diante dela. Eu não vim com promessas, disse ele. Eu vim com verdade. Elisa, você quer casar comigo de novo? Mas agora, por amor? Ela ficou em silêncio por um segundo. Olhou para os filhos brincando ali perto. Eu te amo, Daniel, mas só aceito se nossos filhos levarem as alianças. Fechado, ele respondeu com os olhos marejados. 3 meses depois, numa cerimônia discreta em Minas, os votos foram trocados. Não havia luxo, mas havia paz. Os trigêmeos entraram sorrindo, cada um com uma aliança em uma caixinha de madeira. Elisa caminhou até Daniel com os olhos cheios de esperança. Desta vez, não havia convidados esperando para ver uma mulher sofrer. Havia apenas corações desejando que aquele amor finalmente tivesse o final que merecia. E assim aconteceu. O passado não desapareceu, mas foi perdoado. Bruna foi condenada a 2 anos em liberdade vigiada e perdeu contratos importantes. Daniel investiu seu dinheiro em projetos sociais para mulheres vítimas de abuso emocional e psicológico. E Elisa abriu uma escola gratuita para mães solo, ensinando desde alfabetização até empreendedorismo. Um ciclo se fechava e outro começava, porque a vida tem uma forma peculiar de colocar tudo no lugar. E às vezes, o que parecia o fim era só o começo. Após o casamento discreto em Minas Gerais, Elisa e Daniel decidiram tirar os meninos do colégio tradicional em São Paulo e se mudar para uma chácara próxima da cidade de Bragança Paulista. Lá, a vida era mais tranquila. Os garotos podiam brincar na terra, alimentar galinhas e colher frutas no quintal. Daniel voltou a trabalhar aos poucos, à distância. Seus negócios já não eram sua prioridade. Agora, o tempo com os filhos e Elisa tinha outro valor. Mas a imprensa não dava sossego. Repórteres apareciam na porta da nova casa. Helicópteros sobrevoavam a propriedade. Queriam um furo, uma declaração exclusiva, uma imagem dos trigêmeos. Eles não entendem que isso não é um reality show, desabafou Elisa com os olhos cansados. Daniel colocou as mãos nos ombros dela e disse: Eu vou resolver isso. Na semana seguinte, contratou uma assessoria de imprensa para blindar a família. Os advogados moveram ações contra os portais que publicaram fotos sem autorização. Mesmo assim, o nome Daniel Nogueira estava em todos os lugares. E o nome Elisa Castro também. Isso tudo mudou a forma como me veem, Daniel, confessou ela, certa noite, enquanto organizavam os materiais da escolinha que abriria em breve. Antes, ninguém sabia meu nome. Agora, tem gente que me trata como heroína e outros como oportunista. Elisa, você sabe quem é, e é isso que importa. O projeto de Elisa, batizado de Raízes Vivas,
foi um sucesso desde o primeiro dia. Mulheres de todos os cantos queriam se inscrever. Mães que nunca tiveram chance de estudar, outras que viviam em abrigos e até senhoras que nunca aprenderam a escrever o próprio nome. Aqui ninguém vai te julgar, dizia Elisa, toda vez que uma aluna nova chegava com vergonha. A dor que você carrega não te define, mas o que você faz com ela, sim. Enquanto isso, Daniel criava a Fundação Novo Nome, que oferecia apoio psicológico e jurídico para mulheres que haviam sido vítimas de relacionamentos abusivos. Meu passado me envergonha, Elisa. Eu me tornei alguém frio, vingativo e deixei o ego me cegar. Mas se hoje posso usar tudo isso para ajudar alguém, então talvez ainda haja redenção para mim. Mas a tranquilidade foi abalada quando uma nova bomba estourou na imprensa. Bruna Bernardes prepara a biografia reveladora, a verdadeira história por trás dos trigêmeos. O livro prometia expor segredos guardados a 7 chaves e sugeria que os filhos de Elisa poderiam não ser de Daniel. Era mentira, claro. Mas a dúvida, mesmo sendo absurda, se espalhava como veneno. Elisa ficou devastada. Até quando vamos ter que reviver essa história? Daniel segurou suas mãos com firmeza. Até o dia em que ninguém mais acredite em mentiras. E esse dia vai chegar. Eu prometo. Para frear a difamação, Daniel autorizou a divulgação do exame de DNA feito meses antes, que comprovara a paternidade sem sombra de dúvida. Mas mais do que isso, processou Bruna por calúnia e pediu na justiça que a publicação do livro fosse proibida por difamar menores de idade, os trigêmeos. A sentença saiu 2 semanas depois. O livro foi barrado e Bruna foi multada em 500 mil reais por danos morais à família. Era o fim de uma era e o começo de uma nova. A paz voltou a reinar na chácara. Aos poucos, os meninos aprenderam a plantar, andar a cavalo e ajudavam na horta da escola de Elisa. Um dia, em meio a um almoço sob as árvores, o mais quietinho dos 3, Lucas perguntou: Mamãe, por que você chorava tanto quando a gente era bebê? Elisa sorriu com os olhos marejados. Porque eu sentia saudade do papai, mas hoje a mamãe só chora de alegria, tá bem? Daniel olhou para ela com o coração cheio. Sabia que ainda havia feridas que talvez nunca cicatrizassem por completo, mas naquele momento ele tinha certeza de uma coisa: eles tinham vencido. Mas havia uma última decisão a tomar. Na semana seguinte, Daniel convocou uma coletiva de imprensa. O salão estava cheio, câmeras ligadas, todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Durante muitos anos, meu nome esteve associado à riqueza, arrogância, escândalos. Hoje, quero que esteja associado à reconstrução, empatia e verdade. Fez uma pausa. Encarou os repórteres. A partir de agora, renuncio à presidência do Grupo Nogueira e passo o controle da empresa à vice-presidente, que assumirá meu lugar, Elisa Castro Nogueira. A plateia ficou em silêncio. Depois, aplausos, alguns sinceros, outros de surpresa. Elisa caminhou até o palco, visivelmente emocionada. Eu não quero títulos, nem cargos, só quero transformar vidas como a minha foi transformada. Naquele dia, eles deixaram de ser apenas os nomes estampados nas manchetes e se tornaram história viva de superação. 3 anos haviam se passado desde a coletiva que parou o país. A Fundação Novo Nome atendia centenas de mulheres mensalmente. A escolinha de Elisa tinha crescido tanto que precisou ser transferida para um terreno maior, doado por uma das alunas. Daniel, agora longe do luxo e dos escritórios, tinha se tornado um homem simples. Acredite, Elisa, dizia ele enquanto colhia tomates no quintal. Hoje eu durmo melhor num colchão duro ao seu lado do que dormia em 1000 hotéis 5 estrelas. Os trigêmeos agora tinham 6 anos. Eles corriam pelo campo, soltavam pipa e já liam pequenas frases. Eram meninos felizes. Mas naquela noite, algo mudou. Receberam uma ligação inesperada. Senhora Elisa?
Aqui é do Hospital Central de Belo Horizonte. A senhora Bruna Bernardes deu entrada com um quadro grave de insuficiência hepática. Ela pediu que chamássemos você. Disse que era questão de vida ou morte. O choque foi imediato. Daniel ficou mudo. Elisa, mesmo confusa, respondeu: Estou a caminho. No caminho, Daniel perguntou: Por que você está fazendo isso depois de tudo? Elisa segurou firme o volante. Porque eu não quero carregar o peso do ódio. Não mais. Chegaram ao hospital às 22h30. Bruna estava irreconhecível. Magra, pálida, conectada a tubos. Mas seus olhos, ainda que fracos, se iluminaram ao ver Elisa. Você veio. Vim. Houve um longo silêncio. Até que Bruna, com dificuldade, sussurrou: Eu perdi tudo, Elisa. Meu contrato, minha casa, minha dignidade. Eu pensei que tinha vencido, mas nunca estive tão sozinha. Elisa ficou em pé, olhando para ela. Sua mente girava em 1000 direções. Você destruiu minha vida. Você manipulou, mentiu, tentou tirar até o direito dos meus filhos de existirem. Bruna chorou. Eu sei, eu não aguentava ver você sendo amada depois de tudo que eu perdi. Foi nesse momento que Daniel entrou no quarto. Seu rosto carregava uma seriedade diferente. Não havia mais mágoa nem arrogância. Havia algo mais profundo: compaixão. Bruna, você está arrependida? Ele perguntou. Ela assentiu com lágrimas silenciosas. Então escute bem. Você não precisa de perdão nosso. Precisa se perdoar e tentar consertar o que ainda dá tempo. Naquela madrugada, os 3 ficaram no hospital. Bruna faleceu 2 dias depois. Elisa cuidou do funeral. Fez questão de não deixar que ela fosse enterrada sozinha. A Bruna que me destruiu não era a mesma que pediu ajuda naquela noite. Todos erramos. E todos merecemos alguma redenção. Daniel ficou em silêncio por longos minutos depois do enterro. Até que de repente falou: Você me ensinou o que é amor, Elisa. O amor que não cobra, que não se vinga, que não busca superioridade. No mês seguinte, algo extraordinário aconteceu. A advogada da Bruna entrou em contato com Elisa. Senhora Nogueira, a Bruna deixou um testamento. Ela tinha um fundo guardado que ninguém conhecia e desejou que fosse doado à escolinha Raízes Vivas. São 3 milhões de reais. Elisa ficou imóvel. Ela deixou isso? A advogada assentiu. E mais, ela pediu que o nome da escola fosse alterado para Raízes de Bruna, para que toda mulher que entrasse ali soubesse que até mesmo quem cometeu os piores erros pode ajudar a salvar vidas. Daniel olhou para Elisa sem dizer nada. Ela apenas respondeu: Vamos honrar esse pedido. Nos anos que se seguiram, o Instituto virou referência nacional. Projetos educacionais foram implantados em comunidades carentes e os trigêmeos, agora adolescentes, davam oficinas de leitura e escrita para outras crianças. Numa dessas oficinas, Lucas, o mais tímido, escreveu um bilhete para a mãe e deixou colado no espelho. Mamãe, eu não sei como era sua vida antes da gente, mas eu sei que a minha só é feliz porque você existe. Elisa chorou ao ler. E naquele momento, entendeu. Todas as dores, humilhações, noites solitárias e julgamentos, tudo tinha valido a pena. Porque o final foi muito mais do que ela esperava. Anos depois, já com os filhos na faculdade e os cabelos começando a pratear, Daniel e Elisa decidiram viajar. Visitaram pequenas cidades, conheceram novas histórias e contaram a deles em encontros e palestras. Um dia, durante uma entrevista na TV, a repórter perguntou: Se vocês pudessem voltar no tempo e apagar tudo o que viveram, fariam isso? Daniel olhou para Elisa e disse: Eu não apagaria nada, porque foi o caminho da dor que me levou até o amor. Elisa segurou sua mão e completou: Eu também não. Porque as cicatrizes nos lembram que a gente sobreviveu e que escolheu amar mesmo quando o mundo dizia que era mais fácil odiar. E assim, a história que começou com humilhação
vingança e sofrimento, terminou com perdão, cura e amor. Porque às vezes, o final que ninguém espera é o final que todos precisam.